Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elanders e vamos resolver agora mais uma questão que caiu em 2020 no Enem. É a questão 107 da prova azul. Olha só o que ela nos diz. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real. Considere que a torre real tem uma massa m torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m modelo e exercerá uma pressão P modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo, ou seja, qual é a razão entre as pressões P torre e P modelo? Veja só, é uma questão que fala sobre pressão e em física nós definimos pressão da seguinte maneira. Veja só, pressão, representada pela letra P, como um módulo da força perpendicular a uma área sobre a área. Perceba que no caso da torre, o módulo dessa força é numericamente igual ao próprio peso da torre ou o peso do protótipo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai achar uma expressão equivalente a essa em que nós possamos usar as informações que a questão nos deu. Perceba só, como eu acabei de te falar, a força que a torre faz no solo é numericamente igual ao seu peso. Então nós podemos escrever no lugar de F, peso, que é m vezes g, dividido pela área. Ok, vamos lembrar de outras coisas importantes que nós sabemos. Nós sabemos que a densidade é igual a massa dividida pelo volume. Ou seja, nós podemos dizer que a massa de um objeto é igual, fazendo aqui meios pelos extremos, a sua densidade vezes o seu volume. Daqui a pouco nós vamos usar essa expressão. O volume, por sua vez, veja só, pode ser definido como área da base vezes a altura. Então, nós vamos usar agora essas duas expressões para modificar um pouco essa expressão aqui para a pressão. Perceba como vai ficar. Aqui embaixo eu vou colocar pressão igual a massa, só que no lugar da massa eu vou colocar densidade vezes volume. Perceba, densidade vezes volume vezes a gravidade, dividido pela área. Mas veja só que aqui aparece o volume e eu posso usar essa expressão aqui para o volume. Ó. No lugar de volume, do V de volume, eu vou colocar área vezes altura. Percebe como vai ficar? Pressão vai ser igual a densidade. No lugar do volume, eu vou colocar área vezes altura vezes a gravidade. Tudo isso dividido pela área, que já estava aqui embaixo. Percebe que agora eu tenho um valor aqui, tenho a letra A de área, tanto no numerador como no denominador. Posso cancelar. Finalmente, eu chego a uma expressão aqui para pressão. Olha só, pressão igual a densidade vezes altura vezes gravidade. Então, é essa expressão que eu vou usar para fazer a razão entre essas pressões. Veja só, ele pede para a gente, aqui em cima, a razão pressão da torre sobre pressão do modelo. Então, eu vou colocar aqui, olha só como eu vou colocar. Pressão da torre sobre pressão do modelo igual densidade da torre vezes a altura da torre vezes a gravidade, dividido por densidade do modelo, como ele fala que vai usar o mesmo material, a mesma densidade. Altura do modelo vezes a altura do modelo vezes a gravidade. Percebe que eu vou poder cancelar densidade com densidade, gravidade com gravidade, chegando à conclusão, olha só, que a pressão da torre sobre a pressão do modelo é igual à razão entre a altura da torre sobre a altura do modelo. Só que ele nos dá uma informação sobre isso, veja só. Ele nos diz que foi construído esse protótipo na razão de 1:100. O que é que isso significa, professor? Significa que, veja só, deixa eu colocar aqui, significa que a altura da torre é igual a 100 vezes a altura do modelo, a altura do protótipo. Dessa expressão, nós podemos colocar aqui, olha só, que a altura da torre sobre a altura do modelo, passando esse termo aqui para o outro lado, vai ser igual a 100. Ou seja, posso até colocar assim, vai ser igual a 10 ao quadrado. Então, percebe que usando essa informação nessa expressão aqui de cima, nós já chegamos ao resultado. Veja só como vai ficar. Vou colocar aqui mais abaixo, olha só.
colocar aqui outra caneta azul, vai ficar assim. Pressão da torre sobre a pressão do modelo vai ser igual a 100, ou seja, 10 ao quadrado. E essa daqui é a nossa resposta, a resposta da nossa questão. Se nós analisarmos, a alternativa que traz esse valor é a alternativa C, 10 ao quadrado, e assim nós finalizamos mais essa questão, pessoal. Espero que tenham entendido. Grande abraço e até a próxima.